Pessoal, aqui, vamos começar aqui falando da Primeira Guerra Mundial. A última matéria que eu passei para vocês foi a respeito do imperialismo. Lembra disso? Lembra? Então você tem, no final do século XIX, uma expansão muito grande das economias capitalistas europeias. Essas economias vão se juntar com seus governos e ampliar suas áreas de atuação pelo mundo, formando impérios coloniais no mundo todo. Esses impérios, esse domínio, europeu, podia ser por meio de um protetorado, podia ser por meio de uma colonização efetiva, quando aquele território era tornado uma colônia europeia, ou simplesmente por influência econômica, tá? E aí o que acontece? Essa época do imperialismo, final do século XIX, início do século XX, certo? Ela vai ser uma época que a gente vai estar chegando no auge daquilo que a gente começou a tratar lá atrás, que é o nacionalismo. Então, desde quando a gente começou a falar lá atrás da reforma protestante, a gente começou a falar da formação daquilo que a gente vai chamar o Estado moderno, né? O Estado-nação. Lembra que eu falei? Conceito de soberania, os estados não querem mais se submeter à religião, a uma entidade internacional como a igreja. A igreja é entendida como tendo que ser subordinada ao controle do Estado. E aí você tem então ali, no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, a formação dos estados nacionais, dos estados-nação. Esse processo vai ganhar um ímpeto maior na época da Revolução Francesa. Ali no final do século XVIII, a Revolução Francesa vai pegar essa ideia do nacionalismo, que na época era mais chamado até de patriotismo, e elevar essa ideia como, digamos assim, praticamente uma nova religião da sociedade, um novo elemento de coesão da sociedade. É o patriotismo. Já que não existe mais a religião para nos unificar, o nosso corpo de ideias, fazer de nós uma sociedade onde nós tenhamos valores comuns, já que a religião foi abandonada, eu preciso de um novo conjunto de valores para mobilizar a sociedade. E esse novo conjunto de valores, a partir da Revolução, vai ser o quê? O patriotismo, o nacionalismo, tá? Que é quase um substituto da religião. Tanto que, quando surge o nacionalismo, lá na época da Revolução, você imita muitos símbolos religiosos. Você tem o culto a símbolos como a bandeira. Nacionalismo não tem dessas coisas? Cultuar a bandeira, cultuar o hino nacional, entendeu? Os símbolos da nação, os grandes heróis da nação, que passam a ser interpretados como feriados nacionais, como antes você tinha o feriado dos santos, os novos santos do patriotismo são os heróis nacionais, né? Então você tem o dia de Tiradentes, você tem o dia que é feriado, você tem o dia de Zumbi, você tem o dia da proclamação da República, e você vai lembrar Deodoro da Fonseca, o dia da independência. Isso tudo é a construção do nacionalismo. Então você vê que tem uma imitação da religião nisso aí, tá? E o auge do nacionalismo, ele vai acontecer na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Digamos assim, veja que irônico, a ideia iluminista, de você suprimir a religião, era porque a religião é uma coisa ruim, porque ela é uma superstição, e ela é uma coisa irracional, e ela leva as pessoas a se matarem por causa de religião. Os católicos e protestantes estão aí fazendo guerras e guerras e guerras, se matando por causa de religião. Vamos acabar com a religião e instituir o Estado laico. Beleza. Aí vem o nacionalismo, e o nacionalismo vai gerar o quê? Guerras muito piores, A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foram as piores guerras de todos os tempos, Mas mataram gente. Na Primeira Guerra Mundial morreu mais ou menos 14 milhões de pessoas, nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial,
E na Segunda Guerra Mundial, que foi praticamente uma continuação da primeira, 20 anos depois, morreu mais 45 milhões de pessoas na guerra, tá? Então, também, no total, né? Claro que são estimativas variam muito de um autor para outro, é uma média que se faz, né? Mais ou menos 45 milhões, tá? E foram guerras que levaram essa ideia do nacionalismo ao extremo, né? Por exemplo, quando a gente vai lá e fala de toda a teoria fascista, a teoria nazista, né? Eram ideias o quê? Nacionalistas extremadas, né? O nazismo é um tipo de nacionalismo extremado, né? A minha nação é a mais poderosa do mundo, nós somos um povo superior, uma raça superior, e por conta disso eu tenho o direito de dominação sobre outras nações que estão tentando me dominar. Entenderam? Então tudo a nação é colocada em primeiro lugar. A nação é colocada em primeiro lugar. E a população, tudo é pensado com lógica na nação. Ou seja, o nacionalismo é uma ideia que assim, eu tenho que engrandecer a minha nação. Para mim engrandecer a minha nação, isso está em primeiro lugar. Tudo se torna subordinado a isso. Tudo é manipulado para você fazer o engrandecimento da nação. Então a educação, ela é forjada para criar nas pessoas a mentalidade que o governo quer que se crie, de exaltação dos valores nacionais e tudo mais, né? Os meios de comunicação são controlados para você também ter essa exaltação, entenderam? A economia é controlada pela nação, tá? Então, por exemplo, você não tem uma liberdade econômica plena, você tem um governo que ele controla o funcionamento da economia, ele controla a mobilidade social, tá? Ou seja, a gente vai chegar daqui a pouco a estudar o fenômeno do totalitarismo. O que é o tal do totalitarismo? Que os principais exemplos foram o nazismo e o comunismo. É um governo, um Estado, que ele tem o controle total de tudo. Ele controla as ideias que circulam, os meios de comunicação, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, os grupos de pessoas que podem existir, os grupos de pessoas que não podem existir. O nazismo levou essa lógica ao extremo, exterminando os judeus, porque era um grupo de pessoas que não podia existir. Os comunistas também eliminaram milhões de pessoas, que era uma categoria que eles chamavam de burgueses. Então, pelo bem do corpo lá nacional da União Soviética, grupos tinham que ser exterminados, tá? Então, o nacionalismo, ele pode ter até algumas coisas boas, mas no final, a lógica dele é uma lógica quase demoníaca. É uma lógica demoníaca, entendeu? Falando nos termos mais crus, né? Ele levou a coisas terríveis, as piores guerras da humanidade, a regimes políticos genocidas, efetivamente genocidas, que exterminavam sistematicamente parte da sua população. Você entendeu? Por quê? Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? Se você coloca a nação em primeiro lugar, e aí você tem uma lógica meio maquiavélica de que o fim justifica os meios que eu uso, que a religião, ela ainda trabalha com questões éticas, você concorda comigo? Existem coisas que não são éticas você fazer dentro de um conceito religioso. Agora, dentro da lógica do nacionalismo, qual é a ética e não, o que é ético e o que não é ético? O ético é tudo que engrandece a nação, o que não é ético é aquilo que enfraquece a nação. Vocês entenderam? Então, qual é o problema de eu exterminar milhões de pessoas se para o fortalecimento da nação aquelas pessoas são um peso morto? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido ou não faz? Então, essa é a lógica do nacionalismo. Entenderam? Vamos virar a página aí. Antecedentes da guerra. Disputas imperialistas. Já tivemos falando disso, né? Lembra do imperialismo da semana passada? Então, essas grandes nações europeias, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha também, Holanda, eram nações coloniais. E aí você começa a ter problemas por disputas de áreas coloniais, principalmente em relação
a Itália, mas muito mais do que a Itália em relação à Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, pessoal, que é um país que está aqui no centro da Europa, né? Meu mapa não é muito perfeito, não, é só para a gente ter uma ideia, né? Aqui no centro da Europa você tem a Alemanha, correto? Aqui você tem a França, aqui você tem a Alemanha, aqui você tem a Grã-Bretanha, vamos chamar de Inglaterra para ficar mais fácil, aqui na Península Ibérica, Espanha, Portugal, tá? Do lado de cá da Alemanha, você tinha, na época, o Império Russo, e ao sul da Alemanha, você tinha um outro império que se chamava Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro. E aqui, o Império Russo. Então, observe o seguinte, vamos lá. A Alemanha e a Itália, eles foram dois países que se formaram tardiamente. A Alemanha só se fundou quando? 1871, final do século XIX, aqui ó, mais ou menos 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Então, a Alemanha e a Itália, por que eles só se formaram tão tardiamente, professor? Porque enquanto os outros países da Europa, lá na época moderna, estavam se constituindo em estados nacionais, a Alemanha e a Itália permaneceram todas divididas em pequenos estados, elas não se unificaram. E a Alemanha, então, ela só se unifica e se forma como uma nação moderna em 1871. Só que a Alemanha era um país que tinha uma capacidade muito grande, crescimento populacional muito grande, população muito operosa, muito trabalhadora, muito eficiente, um crescimento industrial muito forte, capacidade técnica muito forte. E o que está acontecendo? No final do século XIX, a Alemanha, ela rapidamente começa a se tornar o país mais industrializado e mais rico da Europa, ultrapassando as antigas nações que eram antes as mais poderosas, que era a França e a Inglaterra, principalmente em questão industrial. Riqueza, investimento, nem tanto ainda. Vocês estão entendendo? E aí a Alemanha começa a falar o seguinte, a gente tem que fazer uma redistribuição do mundo colonial. Por quê? Se ela só se forma em 1871, ela não tem o quê? As colônias, os impérios coloniais que a França e a Inglaterra têm. Então a Alemanha, ela vai começar a desenvolver uma política externa extremamente agressiva. Para quê? Forçar a França e a Inglaterra a cederem áreas coloniais para ela. Vocês entenderam? Porque ela se formou depois, então ela não tinha colônias. Então você tinha um país com um crescimento econômico gigantesco, e esse país queria o quê? Vamos redistribuir aí as colônias, porque eu estou prejudicado nessa distribuição. E aí a Alemanha vai fazer o quê? Começar a investir pesado em armas, exército, modernizar o exército, tudo isso como mecanismo de pressão internacional. É uma coisa que a gente chama nessa época de a paz armada. O que é a paz armada? A gente está em paz, mas estamos investindo muito pesado em exército, em armas, para intimidar os meus rivais. A Alemanha começa a investir pesado em armas. O que a França vai fazer? A França é ali vizinho da Alemanha. Começa a investir em armas também. E aí você está tendo toda a preparação do barril de pólvora que vai explodir na Primeira Guerra Mundial. Certo? Fora isso, olha aí na página 61. Exatamente o que eu estava falando. Qual é o título aí? O sentimento nacionalista. E aí vai falar de vários nacionalismos. O nacionalismo alemão. Vamos ler aqui rapidamente. Ó. Na Alemanha, o nacionalismo girava em torno do pan-germanismo, a ideia de unir os povos germânicos em um poderoso e extenso império alemão. Clubes patrióticos proliferaram assim a organização. Foi exatamente o que aconteceu. A ideia do nacionalismo era basicamente o seguinte, você tinha aqui vários povos que eles tinham uma cultura comum, eram todos alemães, todos falavam alemão, se sentiam parte de um povo, mas eles estavam separados em pequenos estados. O que eles tinham que fazer? Se unir, fundar o Império Alemão, que foi o que foi feito, e aí engrandecer a nação.
O Império Alemão, pessoal, ele foi fundado pelo Reino da Prússia. Prússia era um dos reinos que fazia parte do território alemão, tá? E ele foi o rei da Prússia, conseguiu se tornar imperador do Império Alemão, tá? Na França, o nacionalismo francês, ele tinha a ver, presta atenção com isso aqui, com uma revanche que eles queriam contra a Alemanha. Por que eles queriam uma revanche contra a Alemanha? Presta atenção nisso aqui. Ao longo do século XIX, quem era a grande nação europeia? Ao longo de todo o século XIX, era a França. O país mais poderoso, quem mandava na Europa no século XIX, era a França, efetivamente. Beleza? Tanto que, Revolução Francesa, a França estava em guerra contra todo mundo. E ela sustentou a guerra contra todo mundo. Depois ainda veio Napoleão Bonaparte e ainda dominou praticamente a Europa inteira. Beleza? No final, Napoleão foi derrotado, mas também lutar contra a Inglaterra, a Espanha, Itália, Áustria, Prússia, todo mundo junto, Rússia uma hora, né? Mas, ao longo do século XIX, a França manteve a posição dela de potência militar mais forte da Europa. Vocês entenderam? O que aconteceu? Em 1871, quando a Alemanha se forma, ela se forma numa guerra contra a França. Existe uma guerra em 1871 chamada Guerra Franco-Prussiana, uma guerra entre a França e a Prússia. E quem venceu essa guerra? Os prussianos. E isso foi uma humilhação para os franceses que eles não engoliram, porque a Prússia era um reino menor que a França, pequeno, e eles conseguiram derrotar a França. Não só derrotaram a França, ocuparam a capital da França, Paris, e fundaram o Império Alemão numa festa em Versalhes, que era o antigo palácio da monarquia francesa. Tudo isso para humilhar os franceses. Vocês entenderam? Então, os franceses, eles estavam mordidos com aquilo. Eles estavam meio que é o chamado revanchismo francês. Quando vem a oportunidade da Primeira Guerra, os franceses queriam o quê? Uma vingança contra os alemães, por causa da humilhação que eles tinham sofrido na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Estão entendendo? E aí, vamos virar a página aí, olhar o mapa da página 62, pessoal. Se parar de gravar aí, me avisa, tá? O mapa é um pouquinho diferente de hoje. Isso aqui é o mapa antes da Primeira Guerra Mundial. Olha agora na página 67, outro mapa. Olha a diferença. O que mudou? Olha quantos países apareceram aqui que não existiam. Só passaram a existir depois da Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo? Ó, vou falar aqui um monte de país que não existia que passa a existir. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, Hungria, Tchecoslováquia, Áustria e por aí vai. Esses países não existiam, professor? Não, não existiam. Se eles não existiam, onde é que eles estavam? Eles estavam dentro de um desses três impérios aqui. Ou eles faziam parte do Império Austro-Húngaro, ou eles faziam parte do Império Russo, ou faziam parte do Império Alemão. Eram três grandes impérios que existiam no centro da Europa e dominavam todas essas regiões, tá? Os três impérios vão deixar de existir. Tanto que a Primeira Guerra Mundial, ela é chamada de o fim dos impérios. Por quê? O Império Russo vai deixar de existir na Primeira Guerra. O que vai acontecer na Rússia? Uma revolução que vão matar o imperador e vão instaurar o comunismo na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro vai deixar de existir e vai se fragmentar em vários países menores, e o Império Alemão também vai deixar de existir. A Alemanha vai passar a ser uma república e também vai perder territórios, abrindo espaço para o nazismo ascender depois, tá? Então, a gente dando uma olhada aí, vamos entender como é que começou a guerra. Primeira coisa, vocês já entenderam que havia uma situação aqui de tensão entre alguns países, beleza? Vocês entenderam isso?
Outra tensão que existia, já para cá, era uma certa tensão entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Também existia uma tensão aqui entre esses dois impérios. Aí por que existia uma tensão aqui entre esses dois impérios? Pelo seguinte, essa região aqui, que é onde vai acontecer o início da Primeira Guerra, ela se chama região dos Balcãs, tá bem? Balcãs. Já ouviram falar dessa região? Essa ponta aqui da Europa. O que nós temos aqui? Dá uma olhada aqui, ó. Grécia, olha aqui. Grécia, Albânia, Montenegro, Sérvia, Bulgária, Romênia. Vocês estão vendo isso aí? Essa região, presta atenção, ela fazia parte de um império que também deixou de existir, mais um, que era o chamado Império Turco-Otomano, que dominava a região dos Balcãs e toda a região do Oriente Médio e Norte da África. Era o antigo Império Turco, tá? Cuja capital ficava em Istambul, aqui, ó, às margens do Estreito de Bósforo, que separa justamente a Europa da Ásia. Era a antiga Constantinopla. Lembra da cidade de Constantinopla, que o imperador Constantino Romano fundou? Também depois foi a capital do Império Bizantino durante toda a Idade Média. Essa cidade foi conquistada pelos turcos em 1453 e passou a ser a capital do Império Turco-Otomano em 1453. Só que quando chega no final do século XIX, o Império Turco está muito enfraquecido. Por quê? Porque os países europeus estão num ritmo de avanço tecnológico muito forte e eles ficaram para trás. Já tive comentando isso em outras aulas, o atraso do mundo árabe. E aí o Império Turco, ele era chamado na Europa de o velho homem doente. O velho homem doente, ou seja, já estava caindo aos pedaços o Império Turco. E aí o que os países europeus resolveram fazer? A Rússia começou a atacar o Império Turco e tomar regiões, e a Áustria-Hungria também queria tomar regiões do Império Turco. E essa região aqui dos Balcãs, que era uma região cristã, mas dominada pelos turcos, começou a se tornar independente. Por isso que vão surgir esses países aí que a gente está mostrando para vocês. Grécia, Albânia, Sérvia, entendeu? Isso aqui era parte do Império Turco, que foi se tornando independente. Só que tanto o Império Austro-Húngaro quanto o Império Russo tinham pretensões territoriais aqui nessa área. Eles queriam aproveitar que o Império Turco estava enfraquecido para tomar regiões nessa área. Então existia uma tensão entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Vocês entenderam? Essas tensões todas, pessoal, resultou na formação de um sistema de alianças entre os países, que nós temos a chamada Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tá? A Tríplice Aliança, ela era formada pela Alemanha, certo? Áustria-Hungria, que era outro país germânico também, então tinha um parentesco natural com os alemães, então a Áustria, Hungria, e a Itália também fazia parte da Tríplice Aliança. E aí a França, que estava isolada, anos depois conseguiu também fazer uma aliança. Aí formou a Tríplice Entente. Primeiro, se uniu a França e a Inglaterra, com o objetivo de conter o avanço alemão, se juntaram para tentar impedir o avanço alemão, e depois, como a Áustria-Hungria tinha problemas com a Rússia e tal, eles conseguiram também fazer uma aliança com a Rússia. E aí ficou a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Isso antes da Primeira Guerra Mundial. Então vocês estão vendo como é que estava tudo se organizando para uma guerra generalizada? A produção de armas, exércitos poderosos, sistemas de aliança, rivalidades imperialistas, nacionalismo, tudo preparado. Só precisava de uma fagulha para explodir. E essa fagulha, ela vai acontecer justamente nessa região dos Balcãs. Uma região que não tinha tanta importância assim, mas isso é importante a gente ver, porque às vezes
grandes conflitos começam por causa de questões periféricas, entendeu? Entendeu? Acabou a aula? Ah, meu Deus, no meio da aula. Tá bom, a gente termina na semana que vem.